Oi pessoal, sou Pedro Nassif, monitor de Sociologia, e para começar o nosso vídeo, vamos falar logo sobre o tema desse bimestre, que é mídia e política. Então, é muito claro que a mídia sempre influenciou muito a sociedade. Antigamente, antes da televisão e até dos rádios, né, os jornais eram a principal forma de informação, o maior formato de divulgação de informação. Ou seja, isso dava ao jornal um caráter de importância assim, extrema, né? Então o povo ele só tinha o jornal para se informar. Mas depois veio o rádio, né? A televisão. E aí agora a gente tem internet também. Agora, no caso, já tem uns 20, 30 anos. Mas a partir da década de 10, né? Agora de 2010, que começou a de fato se tornar bem abrangente a internet no mundo. Só que ainda assim a internet ainda não é uma coisa que todos tenham acesso. Hoje, muitas pessoas ainda no Brasil e no mundo não têm acesso à internet. Mas a gente já pode dizer que a internet ganhou seu espaço, né? Enfim, é, com a chegada desses novos modelos, né? Com esses novos meios de comunicação, com a chegada do rádio, da televisão e da internet, a gente sempre ouviu falar uma coisa. No caso, a nossa geração agora ouviu muito falar da internet com a televisão, que seria como se a internet fosse acabar com a televisão. Coisa que não é verdade, porque antes disso a gente também ouvia falar, no caso do pessoal das outras gerações, né? Ouviu muito falar que o rádio ia acabar com o jornal, ou que a televisão ia acabar com o rádio, né? E agora a gente escuta isso de que a internet ia acabar com a televisão. Mas a gente pode ver que isso não se comprova, uma vez que o jornal e o rádio existem até hoje. A televisão ainda é muito forte. E a internet ela também já conquistou definitivamente seu espaço. Porém, também é possível perceber uma outra coisa. É um fato que existe espaço para todos esses canais de comunicação, para a internet, para a televisão, para o rádio, tem espaço para todo mundo. Só que também é um fato que esses meios de comunicação eles podem se fundir e estão se fundindo muito rapidamente. Hoje a gente pode ver que existe muita conexão entre esses meios de comunicação, sendo entre televisão, internet e rádio, ou até mesmo todos esses meios numa coisa só. Daí a gente vê também que existe a possibilidade das empresas e dos grupos de comunicação se expandirem também e de se fundirem uns com os outros, né? No caso, um meio de rádio ou uma empresa, um grupo, ela pode estar no rádio, ela pode estar na internet, ela pode estar na televisão ao mesmo tempo, pode estar no jornal ao mesmo tempo. Então isso cria, né, grandes grupos, como por exemplo é o caso do Grupo Globo, que hoje está no rádio, na televisão, na internet, em qualquer outro meio de comunicação que a gente possa pensar, o Grupo Globo vai estar. E o Grupo Globo ele é muito forte, ele tem muita força em todos esses meios. E aí quando se junta, né, no Grupo Globo, é de uma força imensa. É o canal de comunicação mais forte do Brasil, disparado. Se eu não me engano, está entre os cinco mais fortes do mundo, porque realmente tem muito impacto. E aí a gente vê, vamos pensar aqui qual vai ser as consequências disso, como que vai se dar essa ligação de tanto poder junto, tanto poder de comunicação, que a gente vai ver que esse poder de comunicação gera influência, pode gerar influência, né? E é óbvio que vai gerar um certo nível de influência, queira ou não. E aí a gente vai ver como que isso vai se dar. Agora, partindo exatamente desse ponto, a mídia e o seu poder de influência. O povo, ele precisa de informação, sempre precisou. Só que hoje, com um mundo tão dinâmico, a informação é uma necessidade básica quase. A gente não poderia viver nos moldes atuais sem a tecnologia e os meios de informação que nós temos. Porque assim, a nossa vida, ela basicamente é essencial a gente estar informado a todo momento sobre o que está acontecendo.
A gente está aqui no Brasil e a gente tem informação sobre tudo que acontece no mundo, chega muito rápido e em vários canais diferentes, de várias formas diferentes, por meio da internet, por meio do rádio, da televisão. Então, todas as coisas que acontecem, né? É muito importante que o mundo globalizado do jeito que está tenha essa troca de informação muito rápida, essa difusão das informações entre o povo. Isso mexe com toda a sociedade. Então, é muito importante que a gente tenha esses meios de comunicação para que a nossa sociedade atual possa se sustentar. E os canais de informação, eles detêm um grande poder na nossa sociedade por conta disso. Só que existe um problema aí, né? Porque, como a gente já sabe, a gente tem no Homem-Aranha, por exemplo, aquela frase do tio do Peter fala para ele, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, assim, as responsabilidades que esses veículos de comunicação vão ter por conta desse grande poder que eles têm na mão, esse grande poder de passar informação para massas, isso gera uma grande responsabilidade. E aí a gente vai ver que a mídia tradicional é responsável por muitas das decisões importantes, decisões sociais, e tudo, principalmente sobretudo, né, principalmente as decisões políticas, que a política sempre tem relação com tudo. E a mídia tradicional, ela vai, de certa forma, interferir, direta ou indiretamente, nessas decisões. Porque como ela está ali participando desse processo de informação, queira ou não, vai sobressair ali uma forma de, de, de influência, uma forma de participação. Aí, como eu disse, direta ou indiretamente, proposicional ou não, certo? Pode ser de propósito ou não. E aí, tudo isso a gente vai observar que vai existir na mídia tradicional. E como, por exemplo, nas eleições, né? Eu estava falando de política nas eleições. O grande problema é que essas interferências elas podem ser partidárias, né? Ou seja, quando um meio de comunicação ele interfere de acordo com as suas preferências. Esse meio de comunicação ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar usando o poder de influência dele para manipular o povo de acordo com as suas preferências, como eu acabei de falar. E aí, esse meio de comunicação, a gente não pode esquecer que são empresas, né? Porque no Brasil a gente só tem o que a TV Senado, a TV Cultura, se não me engano, que TV Brasil, né? Que são do governo. O resto são empresas. O SBT, a TV Globo, a Bandeirantes, aí a gente fala dos conglomerados, né? No caso da Record, a R7, aí tem a Globo, com o jornal G1, né? Esses grandes grupos, eles são de alguém, eles são de pessoas ou acionistas, né? Proprietários. Por exemplo, o SBT, que é do Silvio Santos, né? Da família Bravanel. A Globo, que é da, da família Marinho, né? Então, assim, esses grandes. E a Globo, que tem vários acionistas, é um grande grupo. Então, assim, essas pessoas elas vão possuir opções políticas, elas vão possuir uma certa uma certa vão ser partidários, certo? Eles não vão poder ser não vão poder assim quando elas interferirem, muitas das vezes elas vão estar sendo partidárias, porque elas são pessoas que possuem opções políticas, possuem interesses políticos, e aí esse poder do meio de comunicação nas mãos dessas pessoas, dessas pessoas que possuem, como eu disse, essas opções, esses interesses políticos, elas pode ser de certa forma perigoso, porque está lidando com massa, como eu já disse anteriormente. O meio de comunicação é perigoso porque ele lida com massas. Ele vai exatamente transmitir a informação para o povo, para grande quantidade de pessoas. E uma informação
passada de forma irresponsável ou de forma maliciosa a se posicionar de um lado em oposição ao outro, vai gerar um grande efeito, porque vai estar lidando com massas. Daí a gente pode pegar um caso muito famoso da interferência da mídia na política, que foi nas eleições presidenciais de 1989, que na verdade deve ser a mais famosa, né? A interferência mais famosa, pelo menos aqui no Brasil, que na ocasião o que aconteceu? O Grupo Globo, ele armou, a TV Globo, né? Armou um teatro no seu tradicional debate dos candidatos à presidência no segundo turno. O próprio Boni, que é uma das pessoas mais poderosas, né, da Globo, diretor da Globo, né, tudo mais, e um dos, se eu não me engano, dos proprietários, ele falou, ele falou que realmente teve essa interferência. Ele assumiu que realmente houve uma interferência da Globo por parte do Collor no debate, que foi o debate entre o Collor e o Lula. E aí, o caso, né, que durante o debate foram utilizadas diversas técnicas para passar uma imagem de que o Collor era um homem do povo. Aí foram utilizados truques como simular suor, simular caspa no Collor, né, jogar poeira, papel branco no ombro do Collor. E diversas outras coisas para tentar construir uma imagem de homem do povo, da qual o Collor não tinha, certo? Então, assim, no fim, o Collor saiu vencedor, foi o presidente virou o presidente da República. E nesse caso, e esse caso se tornou um exemplo de como essa interferência dos meios de comunicação existe e ela pode ser decisiva em certos casos. Bom, mas como que a internet vai entrar nisso, né? Vamos falar um pouco agora da internet. A internet não é um meio de comunicação que faz parte dessa dita mídia tradicional, ou pelo menos não era. O ponto é que a internet chegou e deu uma cara diferente aos meios de comunicação. Agora, com as redes sociais, né, os blogs, os sites, o blog até caiu, assim, não está muito mais em uso, que no caso são os sites, né? Tudo isso faz com que se construa uma, 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 uma rede diferente de comunicação, certo? Agora qualquer um pode construir e falar para uma grande quantidade de pessoas. Eu posso ir ali, criar um site, um Instagram ou um canal no YouTube, né? E, e falar para grande número de pessoas, atrair um grande público, ficar nichado numa área, falar. E isso gerou a democratização dos meios de comunicação, porque agora as pessoas não precisavam ser donas de grandes grupos de comunicação, como, por exemplo, existem poucos no Brasil, esses grandes grupos, para ter essa possibilidade de levar a informação independente, certo? Então, a partir de agora, com a internet, houve essa democratização. Só que isso não é totalmente bom. E a gente vai ver que surgem problemas daí, tá? Quais são esses problemas? Dessa grande democratização, desse acesso, dessa possibilidade de todo mundo pegar e falar para muita gente. Da onde que tem problema aí? A mídia tradicional, ela vai possuir defeitos, como a gente já viu aqui, que é como a acumulação, né? A centralização de tanto poder e influência na mão de poucas pessoas, de poucos grupos, né? Em grandes grupos de pessoas que possuem, de poucas pessoas que possuem preferências políticas, né? Seus interesses políticos. Então, isso são coisas ruins da mídia tradicional. Só que a mídia tradicional, ela possui um certo compromisso com a verdade, que é pautado nos princípios jornalísticos, né? Então, assim, os jornais, os telejornais, tudo isso vai ter tudo um princípio jornalístico por trás. Os jornais sérios, né, no caso, a gente pega assim o jornal mais conceituado da televisão brasileira, que seria o Jornal Nacional, é, pode se haver, como já houve várias vezes, é, é, casos de políticos ou de pessoas é,
públicas, né, entrarem com processos, né, ou interferirem ali, falando que houve uma comunicação, uma notícia equivocada, e de fato já houveram, com certeza, muitas, mas percebe-se ali que existe um protocolo de questões jornalísticas sérias mesmo, sabe? Uma armação ali é, profissional, um profissionalismo. Profissionalismo esse que não vamos ver na maioria dos canais de comunicação na internet, de influenciadores, né? Então, assim, de comunicadores autônomos na internet. Eles muitas vezes eles não trabalham da mesma forma. E até, muitas vezes não, a maioria, né? São poucos os que até que têm condições realmente de ter uma equipe, né, jornalística. Então, às vezes, é uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas que está ali trabalhando, monta o seu canal de comunicação na internet e começa a falar. E aí, algumas vezes, a gente vai ver que possui muitos erros por conta dessa falta de profissionalismo. E aí, isso a gente vai ver que se abre um espaço para as notícias falsas, certo? Assim, intencionalmente ou não. Mas vamos focar agora mais na intencional, tá? As notícias falsas, as fake news, são basicamente notícias que são mal intencionadas, que buscam enganar as pessoas em prol de um objetivo, sendo geralmente para distorcer ou tumultuar, né? Então, essas fake news, elas não necessariamente todos que vão compartilhar elas vão estar mal intencionados, muitos vão estar enganados, mas com certeza ela partiu de alguém que estava mal intencionado ao fazer isso. Como eu disse, querendo distorcer ou tumultuar a sociedade ou algum processo que esteja ocorrendo. E aí a gente pode ver que as fake news elas vão ser até mesmo fatais. Afinal, né, a gente tem um exemplo muito claro nos dias de hoje, que é a pandemia de Covid. Que as fake news elas vêm aos montes, né, sobre vacinação, por exemplo, e aí vai causar, e já causaram, óbvio, a perda de muitas vidas. Pessoas com medo de se vacinar, né, pessoas com medo da ciência e tudo mais, por conta dessas fake news que vão surgindo, vão enganando as pessoas, que partem de um ponto maldoso, de um ponto que tem a intenção de tumultuar, por conta de interesses, né, por trás dessas notícias falsas, e vão sendo compartilhadas em massa, porque falta uma checagem e tudo mais, e aí causa um prejuízo enorme para a nossa sociedade. E assim, é importante que a gente tenha em mente que as fake news não surgiram com a internet. Então a gente tem que ver que as fake news existem assim, há muito tempo. Desde o tempo que as pessoas mandavam um pombo correio, podia ter uma fake news ali. Então é importante a gente ter essa ideia de que as fake news elas não são uma coisa própria da internet. O ponto de relação entre as fake news e a internet é que a internet ela não possui, como eu disse, muito profissionalismo que um jornal ou que um telejornal vai ter. Então a internet ela se torna um terreno muito propício para que haja essa difusão de fake news. Com apenas um clique, né, você compartilha para centenas de pessoas, aí essas pessoas vão compartilhar para mais e mais pessoas. Então, assim, é muito fácil que haja esse compartilhamento de fake news na internet sem que haja uma checagem efetiva dos fatos. Diferente do que ocorreria num jornal. Se o William Bonner, por exemplo, vai no Jornal Nacional e fala uma fake news ali, tem toda uma equipe por trás, aquilo ali vai gerar uma repercussão enorme, certo? E tem todo um acompanhamento. O próprio William Bonner é um jornalista, né? Então, assim, é, esse tipo de coisa mas é muito mais difícil de acontecer nesses canais da mídia tradicional. Então, a gente tem que ter essa ideia. E, principalmente, também diferenciar fake news
da interferência, certo? Por exemplo, nesse caso do, do, da eleição, né, que eu falei anteriormente, do Collor e do Lula, a gente percebe ali que houve toda uma interferência, houve todo um posicionamento ali, né, para causar essa imagem, né, de o Collor é o nome do povo e tudo mais. E isso é uma interferência. Só que assim, fake news tem um conceito diferente. Tem um conceito, pode até parecer, né? Essas duas coisas, de interferência e a fake news. Porque de fato a fake news vai interferir nas relações. Mas a fake news ela é mais perigosa, tá? Ela é muito mais perigosa. Porque como a gente pode ver, ela tem resultados diversos, certo? E na maioria das vezes ela vai estar com um ponto muito maldoso por trás. Mas enfim, tendo essa relação, né, da, da mídia na cabeça, esse ponto de relação de que as fake news não surgiram com a internet, que sempre estiveram aí, mas que a internet é um terreno muito propício, já é o suficiente para a gente entender esse tópico. Agora, vendo um pouco sobre os direitos humanos, a gente vê lá no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos que é assegurado o direito de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meio, independente de fronteiras. Então, o acesso à informação é um direito humano que cada vez mais se faz essencial para a nossa vida e com certeza com o caminho da nossa sociedade vai se fazer ainda mais e não vai parar. Então, cada vez mais a informação vai ser um meio, né? Os canais de informação vão ser vão ter um poder, né? Muito grande. E aí a gente tem que tomar cuidado com essa centralização do poder na mão de poucas pessoas e com essa falta de profissionalismo em relação à informação que, que vai ter como consequência as fake news, certo? Então, esses dois pontos são muito importantes para a gente entender que a nossa sociedade vai ter que lidar com isso no futuro, tendo a informação como uma das coisas mais básicas para a nossa vida e que vai evoluir cada vez mais nesse caminho. Bom, eu espero ter ajudado. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou estar disponível para tirar dúvidas ou até mesmo para a gente poder conversar, evoluir um pouco mais esse assunto com vocês, certo? Então, querendo, tendo alguma dúvida, querendo conversar mais, pode puxar um assunto comigo lá no WhatsApp que a gente conversa, ou por e-mail também. Enfim, muito obrigado.